Oi, pessoal, como vai vocês? Aqui é a professora Adriana, tá? Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto, e a gente tá indo pro capítulo 5 de história, tá? Os brasileiros, eles continuam migrando, né? Então, esse capítulo 5 é sobre os migrantes. Então, eu aqui no meu livro, né? Olha aqui, ó. APS, História do Quarto Ano. Eu tenho o livro do aluno e o livro do professor. Tem um poema aqui que se chama Cidade. E aqui tem para iniciar as primeiras perguntas. O poema fala em cidade de nascença e cidade de adoção. O que significa cada uma dessas expressões? Bom, o que vocês acham que significa? Por exemplo, Barretos é a minha cidade de nascença, né? Mas posso dizer que São José do Rio Preto é a minha cidade de adoção. Aí tem a segunda questão aqui. A cidade que você mora é a sua cidade de nascença? Explique o porquê, tá? Depois vai falar sobre o passado rural e o êxodo rural. Né? A gente falou de migrantes estrangeiros, né? Migrantes estrangeiros. E esse capítulo fala sobre os migrantes dentro do Brasil. Ou seja, você tem algum parente que saiu de um estado e veio morar no estado de São Paulo? Né? Um avô, um bisavô lá de Minas, lá do Nordeste, da Bahia, de Pernambuco. E daí vocês mudaram para cá, para o estado de São Paulo, né? Então, ó, de 1950, em 1950, aqui no meu livro tá pelo menos 1950, né? O Brasil era um país rural, tá? E ele vai perguntar o seguinte para vocês, aqui. Procure no dicionário e anote os significados das palavras urbano e rural. O que será que significa urbano e rural? Tá? Aqui, observe novamente as informações mostradas, tem um gráfico, tá? E responda, onde morava a maioria da população do Brasil? No campo ou na cidade? Eu já até respondi nesse vídeo aqui. Onde morava a maioria da população. Por que a população urbana aumentou tanto nas últimas décadas? Troque ideias com os colegas. O que é década, professora? Década é um período de 10 em 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, a população do Brasil ela foi se tornando majoritariamente urbana. As pessoas que habitam na cidade, né, são pessoas que vivem na zona urbana. E as que habitam no campo vivem na zona rural, tá? E quem mais migrou, né, quem mais saiu da sua terra para vir para a região sudeste, aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, até mesmo para outros locais como Brasília, a Amazônia, foram os nordestinos. E eles vinham em caminhões assim, como está nesta foto aqui do livro, paus de arara. Mas professora, mas isso não é proibido? Pois é, hoje é proibido, antigamente não era. As pessoas vinham transportadas assim, na carroceria de um caminhão. De qualquer jeito, sem cinto de segurança, porque não era lei, sem qualquer conforto, elas andavam mais de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, porque elas se mudavam por conta da seca, da falta de recursos, né, não é verdade? E aqui é uma cerâmica de um mestre ceramista que retrata a mesma coisa. O sertanejo, aquele habitante do sertão nordestino, nos dias de seca, juntava a sua família inteira, colocava uma trouxa atrás das costas, pegava seus filhos e saía aí, mesmo que fosse a pé, né? Então, na outra página,
o livro pergunta se você sabe dizer se a sua família participou de algum movimento migratório. E tem uma música aqui do Chico Buarque, né? Que era mais ou menos assim: o meu tá desfocando o celular. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro, né? Vocês já ouviram falar do Chico Buarque de Holanda? Então, ele é um dos maiores compositores brasileiros, cantores. É filho de um sociólogo chamado Sérgio Buarque de Holanda. Então, sabe a família do dicionário, né? Aurélio. Reescreva o trecho da canção falando sobre o estado de origem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, tataravô. Uai, como é que eu ia cantar aqui, eu, por exemplo, né? Se você tem esses parentes, né? Você pode adaptar a música, né? O meu pai era paulista, a minha mãe também, o meu bisavô italiano, meu tataravô também. Vou na estrada há muitos anos, sou professora brasileira. Ai, que tal, ó, ficou bom? Ficou? Bom, aqui tem, tá falando na página 95 sobre a Feira de São Cristóvão, realizada no Rio de Janeiro, né? Vamos ler aqui esse trecho aqui. Data de 1945, os primeiros movimentos que deram origem à Feira de São Cristóvão, ou a Feira dos Nordestinos. Nessa época, retirantes nordestinos chegavam ao campo de São Cristóvão em caminhões vindos para trabalhar na construção civil. A animada festa com música e comida típica deu origem à feira, que permaneceu ao redor do campo de São Cristóvão por 58 anos. Em 2003, o antigo pavilhão foi reformado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e transformado no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Hoje, não só os nordestinos frequentam a feira, mas como também os cariocas e os turistas de todo o país. Então, olha só que legal, né? Luiz Gonzaga é um cantor que já morreu, ele foi considerado o rei do Baião, né? E essa feira ganhou o nome dele, né? A Prefeitura do Rio reformou tudo e chamou aquilo lá de Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, porque muitos foram para o Rio de Janeiro. E aqui tem as perguntas. Por que os cariocas e turistas frequentam a Feira de São Cristóvão? Além das barracas que vendem produtos, né? E palco de apresentações de música nordestina, que gêneros musicais tradicionais do Nordeste você conhece? Puxa, o Nordeste tem tanto gênero musical. Será que vocês só conhecem funk? Sei não, hein? Bom, tecendo os saberes, ok? Por onde ocorrem as migrações do campo para a cidade? Muitos camponeses pobres não possuem terras para plantar e precisam trabalhar nas lavouras de outras pessoas. Além disso, as terras dos pequenos agricultores são compradas pelos donos de grandes propriedades. Nas décadas de 70 e 80, 1970 e 1980, os grandes movimentos migratórios ocorreram em função da mecanização da agricultura, substituíram o homem, pelas máquinas, e da consequente expulsão da mão de obra do campo. Professor, o que é mão de obra do campo? Ora, mão de obra do campo são os trabalhadores do campo que tiveram de partir para a cidade, e foi um período de grande êxodo rural. O que é êxodo, professora? Da migração dessas pessoas que foram obrigadas a deixar as suas terras por conta as máquinas substituíram as pessoas e elas venderam. Grandes fazendeiros compraram o pequeno sítio delas, né?
muitas foram obrigadas a abandonar esses sítios, essas pequenas fazendas. Observe a foto e responda as questões. O que a máquina agrícola mostrada na foto faz? Que relação há entre o surgimento da máquina agrícola e do êxodo rural? Bom, olha só. Aqui nós temos a Avenida Lucas Nogueira Garcês, em São Bernardo do Campo. Aqui é São Paulo, tá? São Bernardo do Campo. Em 1973, ok? Veja essa avenida hoje. Nossa, professora, mas que diferença? Pois é, né? É porque o Brasil deixou de ser rural e passou a ser urbano e os prédios começaram a crescer. Vamos lá. Com os seus colegas e professor, façam as questões a seguir. Onde há maior variedade de oportunidades de emprego? No campo ou na cidade? Quais são as atividades urbanas que atraem as pessoas do campo? E onde há mais empregos no município em que você vive? Na zona urbana ou na zona rural? Muito bem, eu vou acabar este vídeo por aqui, ok? Vocês respondam e amanhã eu mando todas essas perguntinhas aqui do APES do 4º ano, todas elas respondidas, ou depois de amanhã.